Então nós vamos, com a ajuda de Deus, continuar abordando o nosso assunto perfeição, ou ser perfeito. O irmão Brana diz aqui no parágrafo 28 ainda da mensagem A Perfeição, ele diz: Deus no princípio requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós, pois, perfeitos. Então vocês veem que nada contradiz a palavra de Deus. Como Deus que está nos céus é perfeito, disse Jesus, e a lei tendo a sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entendem o quadro, diz o profeta. Então vamos outra vez a isto, para que vocês tenham certeza de que não perderam isto. Deus requer santidade perfeita. Repetindo, Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou mesmo e disse: sedes perfeitos, exatamente como Deus no céu é perfeito. E a Bíblia diz que a lei nunca poderia, com o seu sacrifício, aperfeiçoar os que se chegavam a ele. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei ou guardadores das leis ou sobre as sombras poderia ser perfeito. Então o povo que viveu no tempo da lei sob sacrifício de animais jamais poderiam ser perfeitos. Mas e nós agora, que estamos vivendo no tempo da graça? Será que é a mesma coisa? Nós já lemos as escrituras e vimos que não é a mesma coisa. Para o tempo que nós estamos vivendo agora, Deus requer essa perfeição. Jesus Cristo disse essas palavras. Foi um mandamento. Então vamos continuar a ver o que o irmão Brana nos ensina aqui. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha que morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que possa de algum modo você ter algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazer você unir a igreja, rituais, cerimônia, batismo, ordem da igreja, leitura de credo, fazer preces, todas essas coisas nada valeriam. Você está perdido. Você compreendeu? Ah, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você continua perdido. Ah, eu participo da Santa Ceia correta, Santa Ceia, com vinho, pão asmo. Participo do lava-pés. Eu sou membro da igreja do irmão Brana. Eu vou aos cultos diariamente, eu não perco um dia de culto. Eu sou uma pessoa santa, não deixo ninguém apontar nada na minha vida. Você ainda continua perdido, diz o profeta. Você tem que ser perfeito diante de Deus. Então o que você faz não te fará você perfeito aos olhos do Senhor. Ele vai olhar para você, vai continuar vendo você um perdido, um sujo. Assim diz o profeta. Então vamos continuar nas mensagens do irmão Brana para nós compreender essa perfeição. Vamos continuar. O que o profeta diz aqui? Unir a igreja, rituais, cerimônia, batismos, ordem da igreja, leitura, fazer prece, essas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa alguma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira de você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer, ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar você é pecador. Ah, mas eu tenho uma fé tremenda, eu tenho a fé que falou ali que eu posso mover montanhas. Paulo disse que ele pudesse, mesmo que ele pudesse fazer todas essas coisas, ter fé ao ponto de mover montanhas, ele estaria perdido.
sem aquela caridade perfeita, sem esta perfeição, o qual nós estamos aprendendo aqui. Vocês estão entendendo? A Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode espiar pelo outro, portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sobre o sangue do Antigo Testamento, que era a lei, quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro, colocava no altar, punha as mãos sobre o cordeiro, confessava os seus pecados, que ele estava errado e sabia que ele era o culpado. A lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro para morrer em seu lugar. A garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as suas patinhas e bali. Se vocês já viram a morte de um cordeirinho, ó que choro lamentável, o coitadinho tentando bali, e a sua veia jugular cortada, enquanto ele esperneava, estremecia, enquanto ele esticava, e se estremece outra vez, e bale, e o sangue esguicha, banha as suas lãzinhas, banha a mão do adorador, enquanto o adorador se conscientizava de que por cometer adultério, de por mentir, de que por roubar, qualquer que fosse a sua culpa, ou mesmo os maus pensamentos, o que quer que fosse, na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza, ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que esse cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar, e ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, então logo o cordeiro finalmente morria com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? A vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, a sua vida está em seu sangue, e nós sabemos disso. E a vida no sangue do cordeiro era a vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isso, ele estava olhando adiante para um tempo, quando haveria um cordeiro perfeito que viria. E ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que eles conheciam. Era a lei de Deus. O que Deus tinha determinado era aquilo. Era a única maneira que eles podiam fazer. Mas como nós observamos aqui, Mombrana diz só que o adorador saía dali com aquela mesma natureza pecaminosa que ele tinha, porque aquilo não mudava. O sacrifício que ele fazia, o cordeiro morrendo no lugar dele, não mudava a natureza pecaminosa dele. Da mesma maneira que nós somos hoje, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Então você pode fazer o que você quiser, jamais mudará essa tua natureza pecaminosa. Você pode ser batizado em nome de Jesus, pode frequentar a igreja todos os dias, pode orar dia e noite, está entendendo? Você pode chegar ao ponto de ser um pregador, de ser um diácono, de ser um líder de cântico, de ser um tocador, de fazer parte do coral, cantar hinos maravilhosos na igreja. Isso não muda a tua natureza. Você precisa de algo para te transformar você lá dentro do teu interior. A mudança é no interior, não é exterior, não é para o lado de fora, aonde o homem vê, mas é no interior, aonde somente Deus vê. Eu antes, quando eu me lembrava em Davi, e quando eu olhava para a palavra de Deus nesse sentido, até que Deus me revelou, me mostrou desta maneira, que Deus está nos mostrando,
Eu pensava, meu Deus, mas como que pode? Um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, como Deus disse, ele adulterou, ele premeditou a morte de um homem por causa da mulher. Ele fez tantas coisas, mas como que pode? Eu não consigo compreender isso. E as escrituras dizem que nós temos que ser santos como Deus é santo. Aquele que é nascido de Deus não comete mais pecado, não tem mais desejo de pecar. Como Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fazia todas essas coisas. E muitas pessoas usam esses acontecimentos da vida de Davi para justificar os seus erros, viu? Muitas pessoas usam isso aí para justificar o erro. Ah, mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. Ah, Davi, segundo o coração de Deus, ele premeditou a morte do homem. Ah, Davi, mas fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Mas peraí, somente para justificar os erros? Por que nós não pegamos então a vida dos irmãos lá no dia de Pentecostes, então, como exemplo também? Os irmãos permaneceram lá até que foram cheios do Espírito Santo. Isso nós não queremos fazer. Olha a vida que eles fizeram. Renunciaram todas as coisas, até seus bens material. Renunciaram casas, bens, vendia tudo e dividia entre os irmãos. Por que nós não faz isso também? Isso não serve, né? Isso é para um bem espiritual nosso. Nós só queremos aquilo que serve para justificar os nossos erros, os nossos pecados. Para dar conotação que nós pode fazer. Vocês estão entendendo? Mas então, como eu estava dizendo, então eu pensava sobre essas coisas de Davi. Mas aí está. Deus me mostrou isso aqui, volta nas mensagens do profeta, leia, vê o que ele ensinou no tempo da lei, o que acontecia com eles era isso. Não é porque eles queriam fazer aquelas coisas, a natureza deles era essa, é a mesma natureza pecaminosa que nós temos. Então, a vida do animal, o sacrifício que eles faziam, não tirava aquela natureza deles, não mudava a natureza deles. Por isso que eles continuavam pecando. Saía dali já com aquele mesmo desejo de pecar e continuava fazendo essas coisas. Por quê? Eles não tinham ainda recebido a natureza do Cordeiro perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Como é maravilhosa a palavra de Deus. Então vocês veem? Aí então isso clareou meu coração. Falei, meu Deus, para cada tempo Deus tem determinado algo para os seus filhos, e para nós agora é a era do vencedor. Vocês estão entendendo? E o que Deus requer de nós no tempo que nós estamos vivendo? É isso, é perfeição. Nós estamos finalizando todas as coisas. Estamos vivendo a última era, é a conclusão de tudo. Deus entregou tudo para nós e nós sabemos de todas as coisas agora. Então vê? O irmão Branham continua no parágrafo 38. Ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante sem mancha nem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não poderia requerer nada se ele não fizesse a sua justiça. Vê? Seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. O que o irmão Branham está nos dizendo aqui? Deus seria injusto se ele requeresse de você santidade e perfeição, se ele não te desse uma maneira para que isso pudesse acontecer em sua vida. Se ele não provesse um meio para que isso pudesse acontecer. Então, se Deus requer santidade perfeita, ele proveria um meio para que você fosse santo. Porque essa é a determinação de Deus. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou os justos e eles descobriram que cada um deles falhou. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória o seu Filho unigênito para tomar o nosso lugar. Então lembre-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia ter feito. Se ele tivesse dito para o arcebispo Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse chamado o mais santo reverendo, padre, bispo do mundo, ele não poderia fazer.
ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariote foi. Ele não poderia fazê-lo porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, nenhum homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou um gentil. Ele não era nada menos do que Deus, o Todo-Poderoso, escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer o seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo, não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou o inocente. Então a minha salvação, a sua esta manhã, não depende dos méritos de nossas próprias ações, depende da graça soberana e positiva de Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito e tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Então, como sabemos que alcançamos isto? Vocês estão entendendo? Como sabemos que alcançamos isto, essa perfeição? Nós temos que alcançar. É o que nós vamos falar no próximo assunto, Deus assim permitindo. Que Deus continue vos abençoando. Nós vamos continuar com esta mensagem na onde eu parei aqui, para nós chegarmos ao entendimento desta perfeição. Deus vos abençoe em nome de Jesus.